para. Tertúlia, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de abril de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1542, 4 páginas, 45 logias e 9 máximos. O tema é para-encriptação. A especialidade é para-encriptologia. Definição. A para-encriptação é a operação interdimensional entre o homem pensando humano do ofiexista, homem ou mulher, e a dimensão extrafísica, encapsulando a ofiex da consciência assistente e tornando-a protegida extrafísica e permanentemente. É a chamada para-blindagem. Isso é uma espécie de isolamento parasanitário. O preparo técnico intra- e extraconsciencial para a vivência do ofiex. A TENEPS monopolizando gradualmente a diuturnidade da consciência. O Laborex, ou Laboratório Extrafísico. A aglutinação interassistencial do ofiex. O uso e encapsulamento do ofiex pessoal relativos à prosêmica e acronêmica. A para-encriptação a partir dos trabalhos do tenepsista, atingindo elevado nível de neotranscendência no universo parapsíquico da interassistencialidade interdimensional. O ambiente extrafísico de para-segurança máxima. A agudização do autoparapsiquismo ofiexista. A extinção do ofiex com a desativação do soma da consciência ofiexista. Os dividendos da ofiex no saldo da ficha evolutiva pessoal da consciência recém-dessomada. Os efeitos colaterais parapsíquicos da extinção do ofiex. Agora, nós temos aí, na remissiologia, são 15, eu vou citar 5 aqui das referências. Abordagem extrafísica, ação extrafísica, acolhimento assistencial extrafísico, agendex da ofiex e autovivência pró-ofiex. Frase enfática. Ao tenepsista, homem ou mulher, o tema supertranscendente da para-encriptação pode ser abordado à conta de hipótese de tentativa, assunto aberto às pesquisas do futuro próximo. Você admite a neotranscendência da para-encriptação do ofiex, do ofiexista, homem ou mulher? Você é tenepsista atuante? Eu quero lembrar para vocês que nesse verbete aqui tem uma série de condições. Então, por exemplo, um termo, ofiex. 2 termos, que é o binômio, teneps ofiex. 3 termos, que é um trinômio, arco voltaico, teneps ofiex. 4 termos, tem um polinômio, holossomático, soma, energossoma, psicossoma, mental soma. Agora, 5 termos, tem um ciclo, tenepsista, mini-peça, ofiexista, completista, desperta. Por aí vocês estão vendo. Agora, de 7 sempre tem uma série de termos. Aqui, por exemplo, nós temos a numerologia com 7, holoteca, etc. E outros mais. Por aí vai. Só não tem nesse aqui nenhum de 6 que eu tenha visto. Só para mostrar o processo, como é numerologia, nós usamos porque esclarece muito. Muito embora repetindo certos termos. A maioria aí, o FIEX está repetida na maioria desses termos. Agora, pergunta. Existe um reflexo entre as plateias extrafísicas e as intrafísicas? Seria para esclarecer, educar, elucidar? É essa a tarefa? Olha, certainly, that's it, sure. Indeed, of course, absolutely, ok. All right, d'accord. Eu e minha esposa necessitamos sua ajuda para iniciar um conhecimento sobre a conscienciologia. Vimos a publicidade da TV e estamos acompanhando os programas pelo site. Encontramos nessa ciência espiritualista, mas racional, meio para obter uma resposta para todos os nossos questionamentos. Estamos imbuídos dos 4 pontos cardeais, os tais seu. Autocrítica, autoincorrupção, autocosmoética e autodesassédio. Estamos abertos à impacto-terapia. Precisamos de indicação de literatura para esse estudo. Cadê a Adriana para falar aí as coisas? Você tem aí os dados todos para falar os livros.
Há 20 anos desenvolvi alergia alimentar severa. Rejeito a maioria dos alimentos. Por conta de sistema nervoso imunológico totalmente deprimido, já fui desenganado até por médico ortomolecular. Analisando a situação, eu estaria, sem perceber, desligando dessa vida, como se já não precisasse estar nesse mundo. Sei que isso é presunção, vem do meu orgulho e do meu ego. Agora estou aceitando viver normalmente, adaptando minha vida. Tenho 45 anos, sou psicólogo atuante e acabo descobrindo na Conscienciologia uma visão apropriada da existência. Quero ter uma vida plena de sentido. Quero viver feliz ao lado das pessoas que amo. Quero ser útil. Queremos, a partir desse conhecimento, ampliar nossas consciências, podendo prestar assistência a outros seres. Preciso que me diga se há alguma coisa que o senhor possa me indicar, se há alguma maneira que possa me ajudar. Olha, a melhor coisa que tem para você ler os nossos livros. Começa pelo Nossa Evolução. Isso aí pode te ajudar mais. É preciso saber o nível que você já está dessa condição. Agora, qualquer coisa você estuda, leia, vamos dizer, discuta os seus problemas, e quando tiver algum assunto que seja muito assim, mais grave, você toca para cá, porque eu não cobro nada para estar respondendo as coisas. Minhas consultas são gratuitas. Você quer falar para ele, por favor? Com relação aos livros, com relação aos livros, você pode entrar na página da Tertúlia, que lá na parte direita você encontra um link para Shopcons e também para editares. E caso queira mais informações com relação a cursos, alguns eventos, palestra pública, você também pode entrar também na página da Tertúlia, no lado direito, e tem nossas instituições. Clicando aí você vai ter um elenco de instituições em todos os lugares que nós estamos presentes. Seria bom você começar a ler o Nossa Evolução. É o primeiro, mais suave, mais fácil para entender rápido. E aí é bom, porque já pegou os 4 itens aí, já anotaram para guardar isso. Agora aqui outra pergunta. Tenho sonhos repetitivos, onde me encontro perdida, procurando retornar para a minha casa, mas sem saber onde é a casa. Isso ocorre de tempos em tempos. O senhor poderia me esclarecer a respeito desse processo? No passado eu já tive algumas manifestações parapsíquicas, mas não levei à frente o estudo e o desenvolvimento. Primeira coisa, isso aí que você tem é sonho recorrente. Esse sonho recorrente, que a pessoa está perdida e volta para casa, quase sempre é algum episódio de vida anterior. Quase sempre é da vida imediatamente anterior da pessoa, a vida prévia dela, anterior. Agora, isso tudo é o seguinte: se você começar a desenvolver o estado vibracional e outros fenômenos com você mesmo, matéria de parapsiquismo e energia, esses sonhos recorrentes vão ficar mais nítidos. Em vez de você ver só aquele flash, você vai ver um episódio, depois outro episódio, depois outro episódio. Daí a pouco a história fica completa e fica tudo lógico, claro para a pessoa. Tudo em matéria de retrocognição é assim. Primeiro é um flash, depois uma cena, depois os episódios, depois o episódio aumenta, depois uma série de episódios até dar a história completa. Você está na recorrência do ponto nevrálgico, aquele que é o nó górdio, o busilis, aquele que pega, o de impacto. E é assim que a gente guarda com mais facilidade, é esse de impacto. Então é a perda, no caso aí, a perdologia sua, né? A perda é o desvio do problema de voltar para casa. Aí o que ficou. Isso é, às vezes, retrocognição. Às vezes não é dessa vida. Ao se engajar em determinada linha de pesquisa que se encontra razoavelmente madura, como o jovem pesquisador deve proceder para otimizar a construção da sua própria cosmovisão sobre o assunto visando sua própria contribuição como meta. Observação: minha linha de pesquisa profissional é dentro da física teórica, mas também vislumbro contribuir para a conscienciologia. Ok. A melhor coisa aí, se a pessoa é jovem, seria bom entrar em contato com a turma aí de vocês da Sinvex. Dá os dados aí para mim, por favor. Vamos ajudar aqui o nosso amigo para ver o que é. Bom, se a pessoa ainda não conhece, nós temos o site www.asinvexes.org.br.
e que também pode ser contactado via o site da tertúlia, ou diretamente por esse endereço. Lá tem artigos sobre a técnica da inversão existencial, que é justamente sobre essa questão do planejamento da vida desde a juventude, com foco na ProEx, na multidimensionalidade e na assistência. E existem ali palestras online, que são dadas quinzenalmente, aos domingos. Os arquivos dessas palestras mais antigas estão disponíveis também. Então é só entrar ali que tem uma série de material sobre essa temática da juventude, o planejamento de vida desde essa fase. Escuta, Rosa, quem é que bom assim de física para conversar com uma pessoa igual a essa aí? Porque também mexendo com física teórica seria bom. Hein? Quem é que são as pessoas? Klein, O Henri é físico, né? quem? O Henri, o Daniel E o Klein. Aqui, como é? Fala com Daniel Machado, o Henri Gostamos que O William seria Klein bom, também ter é com físico. física teórica, seria bom você conversar com eles que entendem Eu acho que conscienciologia. o Daniel Falar mesmo a tem linguagem. O Daniel Machado tem doutorado em física. O Daniel é doutor no assunto. O Daniel não aparece muito aqui, mas ele está por aí. Se você aparecer aqui, posso te falar com os físicos, nossos amigos aqui. Em pensenologia, o que são os parapsicopensênios? Primeiro, pensênio é o seguinte, é a reunião do pen, que é o pensamento, a ideia, do sen, que é o sentimento, a emoção, e o N, que é a energia, que é a ação que a pessoa coloca nas coisas. Agora, quer dizer extrafísico, é o problema que transcende o corpo humano e essa dimensão. Agora, parapsíquico é o problema do parapsiquismo, que é a parte transcendental. São as percepções extrasensoriais. De modo que os pensênios são aqueles pensamentos que a pessoa fica enrolada com eles, com respeito às percepções parapsíquicas. Então, a minha vida, por exemplo, eu penso demais no processo parapsíquico. Então, o meu holopensênio, a minha atmosfera, ela é envolvida com o negócio do parapsiquismo o tempo todo. Agora, é isso aí que nós estamos falando, na pensenologia, que são os parapsicopensênios, que são os mais avançados que tem aqui. E vai chegar lá na parapsicopensenidade, que a gente está falando. Agora, aqui é o holopensênio pessoal da multidimensionalidade. São as outras dimensões, porque a OFIEX já é mais para lá do que para cá. E o assunto é todo, a paraencriptação é da OFIEX. Agora, eu quero mandar um recado para o meu amigo Arthur, que o assunto que eu falei não diz respeito à sua pessoa, não. Pode tirar o cavalo da chuva, que não tem nada, está tudo bem. Fica firme. Vamos em frente. Obrigado pela sua atenção. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, que eu estive examinando. Eu falei aqui do Hércules, né? Eu dei uma noção do que ele era. Agora eu tenho outra dele. Que eu já cheguei à conclusão. Entende? Agora, veja. Isso já é coisa que saiu dele, mas não me falou diretamente, não. Foi indireto. Eu que pesquei o negócio aí. O problema é o seguinte. Ele é daquelas consciências que tem interação energética tranquila. Esse me entende. Eu já toquei nisso aqui quando nós estávamos lá na outra sala, uma vez, para explicar um negócio de um fenômeno que tinha ocorrido aí. A interação da consciência energética tranquila. Ela é da energossomática, mas ela tem uma tranquilidade íntima. Então, por exemplo, quando eu comecei aí, que nós começamos a sentar lá os laboratórios, e principalmente o laboratório da Vigil, da imobilidade física Vigil, eu falei sobre isso. Então, o problema, por exemplo, isso meu aqui é o primeiro passo para chegar onde está o Hércules. Sem isso, você não chega lá. Agora, veja, ele é desse tipo de consciência. Vocês estão entendendo a lógica do que eu estou falando? Não. Quer dizer, uma consciência que tem uma energia enorme, mas é tudo assentado. Não tem nada. Ele é isso. Por isso que explica essa situação dele. Gente, eu estava mexendo com as coisas essa noite, quando ele apareceu. Eu acho que eu trabalhei 8 horas em seguida.
Faz muitos anos que eu não faço isso. Isso não é bom para mim. Mas é que... Não, eu fiquei aceso, não deu jeito. Cada energia dele. E nós estávamos trabalhando com outras coisas, não tinha nada a ver. Comigo nem com ele, é outro. Mas agora, eu fiz lá um verbete e queria fazer 100, que é um verbete que eu estava conversando com a Adriana, sobre o processo do pesquisador conscienciológico. O nome é esse, pesquisador conscienciológico. Então eu queria arranjar 100 itens. Eu fiz 103, depois eu tenho até que cortar, que passou da conta. Agora veja, eu percorri durante umas 3 ou 4 horas toda a enciclopédia, para examinar o que eu tinha falado de pesquisador, sabe? Com a maior paciência, energia demais, mas uma paciência enorme com ele. Entende como é que é com a situação? Agora, eu acho que eu fiz aquilo que é. Então, isso aqui é que é a coisa importante. É a interação da consciência energética tranquila. Vocês estão entendendo? Porque se aumenta muito a energia, o que é que se passa? É uma força. Se tem a força, você que mexe com as coisas, você sabe como é que é. Agora, como é que pode haver o Oceano Pacífico que é mais forte e com as ondas tranquilas? Você entendeu? É isso. Então as ondas são tranquilas, mas potentíssimas. Entende? Isso explica a situação do Hércules. Essa é que é a diferença dele. Agora, ó, o primeiro passo é esse aqui. Eu falei outra coisa dele, né? O que é que eu tinha falado? Está na cara, né? Então, por exemplo, vê se vocês se arrumem, mexam com a energia, com as suas tenets, faça a sua FIEX quando for possível, fique sem tremer. Agora veja, há também um processo aí interessante, até irônico, paradoxal, assim, que a gente fala, quando uma pessoa treme, é porque ela é fraca, né? Agora você veja, então quando fortalece, tem energia demais, você não treme. Mas até um certo ponto, isso é um paradoxo. Agora, então vocês guardam bem isso, vocês saberem, essa consciência é rara de ver. Eu já vi poucos na vida desse tipo, dessa aí. Agora, é aquele nível, ele está muito especializado naquilo, né? Agora, vocês há de ver a minha potência, eu me sentindo. Você está entendendo? É muito engraçado isso aí. Eu mesmo comecei a rir de mim. Entendeu? Eu queria parar com tudo do meu corpo, atender meu corpo. Não, mas não vou. Eu comecei, devia de ser mais ou menos 00:30. Você está entendendo? Eu parei um pouco para comer alguma coisa, que é o meu horário de tomar os remédios, e depois eu fiquei até mais ou menos 9:30 no negócio. Esse tempo todo. Eu acho que eu mexi mais ou menos 8 horas com o computador, assim em seguida. Agora, o alarme lá disparou, mas disparou por ele, não teve nada a ver comigo, não. Isso era 6 horas da manhã. Agora, eu só anotei que eu queria falar para vocês, porque eu, se pudesse, você está entendendo? Estaria em cima dele, lá para ver o que é que você tem aí. Vamos ver que esgurgumilho que tem. Ele não deve ter 100 trilhões de bactérias. Professor Valdo, o senhor falou há um tempo atrás que você nominou uma Consciex, que também você de manga larga pela postura do quanto de energia que ela emanava do trabalho dela. Esse que o senhor nominou agora de Hércules, eles têm relação em termos de paraprocedência pela especialidade energética? Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, a monja, ela tem energia assim, e é tudo tranquilo, as coisas todas, não tem nada. Agora, o Hércules é diferente. Ele entra e ele faz uma miscigenação, ele comunica. A gente pode até perguntar, talvez isso seja um defeito dele. Você está entendendo? Que ele está transbordando o processo de energia. Então, não. Você está entendendo o que ele quer dizer?
Então a gente tem que ver essa diferença aí, eu não sei bem como é que é. Entendi. Agora, eu estou só observando hoje, né, pelas pesquisas que a gente faz, onde a gente chega, né? Professor. E fazendo o trabalho da CONSE, que é examinar com 5 cobaia. No caso, a CONSIEX cobaia. Professor Valdo, essa CONSEX, que o senhor nominou também de Hércules, ele tem relação com as questões que aconteceram agora no Rio, com esse EP2, que vai acontecer agora lá? Eu acho que ele está ajudando a opção de coisa aí, mas o negócio dele é mais com religião. Agora, lá no Rio teve uma coisa, você sabe que havia uma igreja que foi soterrada, como todo mundo está lá, né? Lá no Bumba, no Morro do Bumba, em Niterói. Então ele tem mais a ver nesse com... negócio ele deve estar envolvido com isso aí. Ele veio para socorrer essas coisas. Tá. Ele tem mais a ver com a questão da religião, foi isso que você falou? É. Entendi. Desde que apareceu o arcebispo aqui, ó, que ele começou também a mexer com as coisas. Agora, tem relação com aquilo que eu falei lá, que eu estava explicando para ele, que ele não estava aqui. Que o caso de Brasília, pela primeira vez, depois de 50 anos, nós estamos falando que o Chico Xavier, as mensagens, as consciências ajudaram a construção do Brasil. Nós estivemos no meio daquilo. Hoje no Isso os padres não devem gostar, porque lá tudo faz como se fosse um santo que tivesse indicado, que nada. Eram as mensagens. Agora, ó, as mensagens, vocês não ficam pensando que era pouco, não. Foram centenas foram escritas. Hoje o Mundo Brasil fez uma referência sobre as mensagens do Chico Xavier para a construção de Brasília. Se fosse guardar essas mensagens do Chico, daria um livrão maior que esses normais dele. Todas aquele monte de mensagens que eles deram. Era muito tempo, durante muito tempo. Entende? A situação dele. Entendi, professor. Volta aqui no ar. Qual é a característica assim, que levou essa pessoa a se especializar tanto? Igual você falou do tal mal, né? Que ele se especializou em energia. Esse também ele se especializou num tipo de energia? Isso aí tem uma variação danada. Você tem que lembrar o seguinte, no universo tem 2 realidades. É a sua consciência e a energia. Já pensou, da energia imanente até todas as aplicações da energia consciencial, quantas variáveis não existem? O povo tudo está estudando isso. Para chegar no nível assim... Por isso que tem uma central extrafísica de energia. No nível isso é muito mais complexo que nós falamos aqui. Você acha que é uma pessoa que se dedicou assim, integralmente à assistência, à doação e não, várias ele vidas? Tem alguma coisa que ele supita, né? O nome seria esse, transborda. Ele é impressionante. Agora, outra coisa, não chega a dar euforia na gente, não é isso. Dá uma potencialização da sua consciência. Eu senti o tal. Está entendendo? É sempre assim, quando ele chega. Por isso que eu achei desde o início que nós temos alguma ligação muito forte. Porque eu assimilo o negócio com muita facilidade, é coisa instantânea, eu estou vendo logo. Essa potencialização que você sente, tem alguma relação do que você sente quando você é consciex? Mas isso, a maioria desses fenômenos são assim, né? Por exemplo, a mega euforização, eu me transformo no consciência. Isso é batata. Mas isso são muitas condições assim. Eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre o Hércules, a data da dessoma e a classificação na escala evolutiva. Essa aí, beleza. Quando você quer saber, você me fala. Ele também, o Hércules, ele tem uma característica de trabalhar com morfopensenidade, com morfopensenes, né? Essa característica da interação da consciência energética tranquila, tem algum efeito nesse trabalho que ele faz com morfopensenes? Tem alguma ligação com isso? Por exemplo, a veronesa é especializada nisso também. Mas ela não mexe com energia, com essa avalanche, esse tsunami. Ele é do tsunami, ela não. Ela dá a cenografia. Entendi. Mas é onda. Então, mas os dois têm... Onda é vibração, isso aí. Os dois têm como especialidade a condição da morfopensenidade, dos morfopensenes, só que cada um com um estilo diferente, é isso? Então não tem... Agora, eles têm capacidade específica que não dá para esconder, né? Aparece.
Agora, o fato dos dois terem alguma relação com a questão da igreja e a morfopensenidade, pode fazer alguma relação ou não? Por isso que eu falei que tem relação, ele deve ter relação. O povo da igreja precisa muito disso para melhorar. Agora, veja, essas personalidades especializadas em matéria de energia, que mexem com as formas de pensamento, tudo isso, elas são importantíssimas na reurbanização. Para limpar o ambiente. São esses que cuidavam da gente quando eu saía do corpo e ia naquele lugar. E chegava lá, sumia toda a energia na hora. Depois você recarregava e voltava. Sumia tudo na hora. Agora isso acontecia com o enumerador, com o amparador junto comigo. Os ambientes absorviam aquilo tudo, para ver se melhorava. É igualzinho o negócio lá do aterro sanitário, que eles estavam limpando lá o negócio que rodou lá do Bumba. Aquilo lá é bem a ideia do que era. O processo extrafísico é aquilo. Agora você veja, só que tem que lá, extrafisicamente, a baratosfera é muito mais espalhada e profunda e antiga, e tem muito mais gente. Quer dizer, os cadáveres que estão debaixo, você está entendendo, do lixão, que é aquele, o processo do churi, aquele negócio do churi, do negócio, é muito mais extrafisicamente. A lama. Então, na questão da morfopensenidade com a reurbanização, é que essas formas de pensamento ajudam no processo de limpeza extrafísica, é isso? É. Lá no Bumba, eles começaram a tirar, e eles começaram a falar que o pior negócio que tinha lá é esse nome, churume, que geralmente eles falam. Entende? Churume, que é um negócio, que é o processo, tipo quando ele liquefaz, mas é metano, processo orgânico. Vocês querem ver o que é churume? Vão aí no Rio, lá embaixo, no Tamanduazinho, e de vez em quando tem uns lugares lá assim, ó, tem umas coisas brilhantes, parece metalizada. Aquilo ali é a parte orgânica. Tem óleo e sobrenada. Aquilo é que vai fazer o churume ali. Pois é, pois é. É oxidação. Tudo é oxidação na vida. Eu, por exemplo, estou ficando oxidado a hora que começa a ficar transparente. Isso é oxidação. Vocês estão entendendo? O negócio é esse. Professor, só para mim entender, não vou insistir, vou mudar a pergunta. Só para mim entender, o senhor comparou ele com a monja. Né? O senhor disse que o padrão de energia é diferente de um e de outro. Né? Assim, qual é o foco específico da diferença? A dela é mais sutil, a dele é mais forte, quando os dois chegam, tem um nível de impacto diferenciado? Ele é grande na energia, ela é grande em tudo. Ela absorve tudo que faz é maior, mais estabelecido, mais tranquilo, mais assentado. E ele impacta o veterianismo é maior. Ele impacta mais quando chega, a presença dele é mais impactante. Ele não tem jeito de esconder. A hora que ele mexe com o processo. Agora, eu me afinizo com ele da tal maneira que só de chegar eu sinto. A situação toda. Mas fala. Professor, queria entender um pouco mais essa questão que o senhor falou, desse amparador que está atuando junto com alguns religiosos que apareceram, que estão danados com a questão da divulgação sobre Brasília e as psicografias. Por que disso? Por que esses católicos não gostaram? A igreja, eles estão sob um fogo danado, né? É o Dawkins, o Hitchens, esses caras todos, aquele livro que eu mostrei aqui, que é fora de série, são as pessoas que estão combatendo o processo religioso atualmente para valer. E é a turma da ciência. Então, eles estão socorrendo aqueles que ficam desacisados, né, que ficam doidos com isso, extrafisicamente. Igual esse arcebispo que apareceu aí. E outra coisa, você vê que eles estão perturbados, o segundo homem da Igreja Católica foi aquele que falou as besteiras lá sobre pedofilia. Ele é o segundo homem, depois do Papa, aquele é o mais forte que tem como autoridade da Igreja. Quer dizer, lá dentro mesmo do Vaticano eles estão um pouco alterados. Então eles estão segurando isso porque tem que segurar. Essas coisas tem, porque lá é muita gente, isso aí pega milhões de pessoas. Eles estão assistindo aquilo que pode. Tá, mas então... Agora está na cara que ele, como também a veronesa, é gente que já trabalhou muito na Igreja Católica. Mas então não tem relação apenas direta com essa questão lá de Brasília, do Chico? Não, Brasília é um dos casos. Mas, por exemplo, o meu caso aqui,
Com os espíritos é muito mais sério Sim. que isso. Muito mais do que o de Brasília. Entendi. Agora, Então, é geral, padres, é um aspecto os geral. padres estão tudo contra, né, certas coisas. Entende? Possivelmente, muitos deles são daqueles que nos combateram demais, combateram o Chico, me combateram na época. Tinha um monte de padre contra a gente. Aqueles dois que eu falei, é gente que está trabalhando, eles apareceram para mim. Sim. O Caíba Chupa e o Leopoldo Machado. E eles hoje estão muito conscientes disso. Esses dois trabalharam contra os padres. Mas o que eu entendi é o polêmica seguinte, na época. o que isso afeta o trabalho, por exemplo, desses católicos que estão contra? Porque Não, são eles estão espíritas. segurando para não haver loucura, não haver nada, evitar morte. Você está sabendo o caso aí do Hitchens e do Dawkins? Sim, sim. Estão esperando o negócio lá em Londres. Se eles Sim, aparecerem, sim, sim. se ele aparecer, eles vão prender o Papa. Aham. Estão arranjando o jeito. Agora, possivelmente o Papa não vai aparecer lá, ou vai arranjar uma desculpa ou qualquer coisa. Agora veja, para mim essa notícia é a mais sensacional do último meio século. Eu não lembro de nenhuma. Depois da bomba atômica, essa é uma das maiores. Veja bem, prender o Papa em pleno século XXI. Eu nunca vi falar nisso em nada. Isso aí é da história antiga, isso aí é das minhas retrocognições. Tinha época que eles prendiam o Papa, matava, o Papa participava de guerra, o diabo. Já teve até mulher que foi Papa, papisa, etc. Então, Valdo, o negócio é sério. aqui. Você comentou desse amparador, né, que ele está ajudando o pessoal religioso, comentou do Emmanuel que renasceu na Itália para mexer com a igreja e tal. Na tua próxima vinda aqui, você já tem uma ideia do que você vai atuar mais? Não, meu negócio é na China, mas os processos a gente tem que ver na hora o que é. Né? O que vai fazer? Em tese, o negócio é a China, mas eu não sei se vai ser. Preciso de ver na ocasião. Preciso de ver o que precisa. E se o perfil da gente serve para encaixar lá. Tudo isso muda. A gente nunca sabe. Eu estou aí porque já e vier, né? Vamos seguir as ordens. Mas Estou esperando a ordem superior na época. Agora, vai ser bom se eles falarem para mim, não, você não pode nascer agora. Isso agora vai ficar uma temporada por aqui. Você não tem nem ideia se é no processo político. Então, qualquer coisa, não. Você não tem nem ideia se é alguma coisa no processo político, religioso, qual área? Assim, não, a gente não sabe, isso aí é só na ocasião. Né? Segundo o que eles me falaram, isso aí vai ser estudado em 2091. Há muitos anos que eu estudei isso, foi quando os 16 apareceram aí. Eles falaram, era 2091 que teria que estudar o negócio. Tá. Por causa de outros assuntos, coisa deles. Se fosse colocar dentro do processo nosso, do calendário gregoriano, seria isso. 2091, eu não sei o quê. Só uma outra pergunta, não tem a ver com esse tema. Eu queria saber assim, como o senhor define saúde consciencial? Saúde consciencial é a pessoa que tem a recuperação dos cons, entendendo? Os cons de lucidez e que aumenta o discernimento. A maior saúde que uma consciência pode ter é o discernimento agudo. Esse aqui é o equilíbrio maior da consciência. Essa pessoa não teve cons, vamos dizer assim, lúcidos. Ela passou pela... Não, é dentro daquele nível dela. Por exemplo, a gatinha lá em casa. Essa minha gatinha é das mais inteligentes que eu já vi. Ela recuperou alguns cons. Então, mesmo que ela tenha passado pela baratrosfera, mas recuperado os cons lá dela, no nível dela, se considera dentro da saúde... A saúde consciencial está de acordo com o nível evolutivo daquela consciência. Entendeu? Agora, para nós, é o discernimento. Não tem outra coisa, o autodiscernimento. Para todo mundo. Agora aqui, poderia falar mais como funciona o processo de TENEPS, como é feito, qual a função? Existe algum tipo de incorporação no processo? Qual a diferença na manipulação das energias feita pelos amparadores da TENEPS e da manipulação feita pelos guias cegos do Centro Espírita Kardecista? Comece a fazer a TENEPS e veja o meu livro, Manual da TENEPS. Você vai ver tudo como é que é diferente. Amparador é um técnico.
Guia cego, ele está defendendo a religião. É como se defendesse um partido, puxa a brasa para a sardinha. Agora, o amparador não, ele quer assistir todo mundo que aparece, a situação é ampla, há uma mega fraternidade. Agora, eu recomendo ver o manual da TENEPS, leia lá, vê se você entende primeiro lá, o manual. Depois é bom você pesquisar mais. Na abertura de ontem, você falou da importância de se colocar conclusão ao terminar o livro. No meu caso, escrevi um dicionário. Isso se aplica também ao meu? Sim. Primeira coisa, coloca na introdução por que você fez esse dicionário. Já é uma conclusão, a conclusão antecipada. O prefácio é uma conclusão antecipada, mas que às vezes esclarece muito. Vale a pena. Como podemos aprofundar mais nos estudos da projeciologia, tendo vida mais ativa, de vida à profissão e morando na cidade do interior? Olha, o ideal é você trabalhar por você mesmo a partir das técnicas que tem no livro Projeciologia. Isso aí pode ser em qualquer lugar. Você tem que fazer o holopensene, a atmosfera adequada para predispor a sua saída do corpo, a decolagem do psicossoma. É você. Trabalha cedo. Professor Valdo, Sim. aqui, B. Se página 62, para patologia, os encapsulamentos da OFIEX pessoal relativos à prosêmica e acronêmica. Os encapsulamentos da OFIEX pessoal relativos à prosêmica. Prosêmica é o espaço, tudo que diz respeito ao espaço. E cronêmica é o tempo. Tudo que diz respeito à cronologia. Agora, os encapsulamentos da OFIEX. Como é que fica? Onde fica a OFIEX? A OFIEX, ela fica encriptada. Isso é que é encriptação. Por exemplo, os assediadores, às vezes, vêm atrás de algum líder que foi para a OFIEX. Eles não sabem onde é que é. Não tem um pórtico. A OFIEX não tem um pórtico. Ela não tem uma entrada, ela não tem uma porta. Ela não tem acesso, ela não tem uma soleira. Como é que é isso? Professor Valdo, teria relação a presença dessa consciência Hércules com este processo? Poderia ter? Deve ter, com muitos tipos de processos, né, de energia. Valdo, aqui não. Mexeu com energia tem relação. Dá para sim, ter uma ideia do que é em relação à prosêmica, mas como que encripta em relação à cronêmica? A cronêmica é o seguinte, a hora que você está lá, você tem que começar a se adaptar aos processos extrafísicos, que não são o tempo igualzinho da gente. E a coisa mais séria, como é? Se aquilo é baseado em mim, eu tenho que seguir a cronologia daqui. Então, por exemplo, como é que eu trabalho com o OFIEX e no meu dia a dia? Meu todo mental somático e o OFIEX. Onde é que se encaixa isso? Olha a relação dela com a cronêmica e a prosêmica. Agora, veja a minha parte e veja o processo extrafísico. Você vai começar a entender. Mas essa relação... Agora, isso é muito mais sério do que a gente pensa. Outra coisa, você não fica pensando que o FIEX é 50 minutos, eu tenho aí por dia, tem um horário marcado, às vezes não é nada disso. Tudo é na base de pronto-socorro. Você já trabalhou em pronto-socorro, em serviço emergencial. Mas lá o tempo também corre diferente, vamos dizer assim, essa outra dimensão, a pessoa passa... Sim, porque às vezes as pessoas que são levadas para lá não têm noção, né, de tempo. Tem gente que vem da baratosfera e pensa que aquilo é eternidade. O negócio vem de... Está tudo alterado. Você tem que examinar o seguinte, é o processo da patologia e da saúde da história, da homeostática aí do processo. Uhum. Você, fazendo uma analogia, você falou uma vez que quando tem essas excursões extrafísicas, você não vem, engloba todo mundo num holopensene e leva. Isso tem uma similaridade com o que é a OFIEX? Você engloba aquele local... Não, a OFIEX é outra situação. Lá tem movimento, a OFIEX não tem, ela é fixada. Ela é fixada a partir do domicílio onde eu moro, no caso. E ela é um bolsão interdimensional. Lá não é um bolsão. Lá é como se fosse uma astronave, que é o holopensene do líder volitativo, que leva na volição todo mundo, a volitação. Leva todo mundo, de uma vez. Agora, a OFIEX não, ela diz respeito
ao meu corpo e ao domicílio onde fica esse corpo. A estrutura física, vamos dizer, para a estrutura dela, é o seu holopensene? É. Agora, você tem que lembrar o seguinte, a coisa mais séria do que isso. Por exemplo, eu já tenho o FIEX há muito tempo. Agora, eu sempre achava que eu devia de parar e deixar de viajar. Que a dromania não está de acordo com o FIEX, em tese. Mas sempre eu me adaptava às coisas. Então, por exemplo, eu estava na China, tinha um processo do FIEX, eu saía de lá do porto, que ficava lá na China, e vinha para cá, aonde é no Rio, aonde eu tinha o meu domicílio, a minha residência. Então, isso aí dá muito trabalho na questão do FIEX. Hoje, por exemplo, eu melhorei o FIEX. Lá o FIEX era um hospital de campanha. Hoje é um hospital bem constituído, porque está tudo mais assentado. Já está terciário, já. É. Nós já temos assim um grau melhor. Aumentado os leitos, né? Aí, isso é que seria, né? Se a gente fosse falar aí no Hospital da Turma, lá do Roberto, seria mais ou menos isso. Entende? Com o aumento dos leitos. Se é outra dimensão, assim, por que teria que vir para acessar ela? Se não é mudar de dimensão só para acessar ela? Porque o seu holopensene... Não. O problema é o recurso que você tem. Aquilo lá... Você já viu um hospital sanitário, não já? O cara tem a hidrofobia, então coloca todo mundo lá, porque aquilo pega em todo mundo, é um perigo. Então guarda o cara lá dentro. É aquilo. Agora, às vezes, é preciso ter o FIEX, porque é preciso colocar 50 consciex lá dentro de uma vez. Como é que faz? Agora, tudo você tem que lembrar o seguinte, essas consciex é porque tem muita raiz ainda na Terra. Então tem raiz com minha energia de bicho, minha energia animal. Eles precisam disso. Só uma última pergunta. Para mim, por exemplo, o ideal é eu ser como eu sou, espontâneo. Eu sou espontâneo, falo as coisas, mostro o processo da veemência, naquilo que precisa. Na mesma hora também eu estou calmo. Isso é muito importante na questão da FIEX. Eu sou igual aos outros, mas não sou igual aos outros. Você entende como é que é? Então, eu estou aperfeiçoando a minha vivência com o FIEX. Você falou quando... Eu nunca tive oportunidade tão boa como essa vida agora. Você falou quando você tocou nesse assunto, que ia fazer esse verbete, você falou assim, ó, uma das coisas que eu aprendi a fazer isso é fazer a encriptação de texto, né, da entrelinhamento. Que nisso você chegou à encriptação de OFIEX mesmo, a para-encriptação. Não, a encriptação da OFIEX eu já sabia da existência disso. Agora, o problema hoje, é bom para falar nisso, que o povo hoje está falando muito em encriptar as coisas, né? Devido ao processo que está tudo tão óbvio, tão evidente, tão explícito, não tem mais nada de segredo, então eles estão arranjando tudo quanto é senha para encriptar. Então eu tenho que falar no termo, né? O termo melhor seria encriptação. Por isso que eu estou falando, encriptação, para encriptação. Agora, o FIEX é o máximo. Ela é justamente isso. Agora, como eu digo, esse negócio é muito transcendente. Aqui, ó, veja bem. Autoeneticista, homo-mulher, o tema super transcendente da para-encriptação pode ser abordado à conta de hipótese de tentativa. Assunto aberto às pesquisas do futuro próspero de vocês. Você não precisa admitir nada que eu estou falando aqui. Faça a sua experiência. Princípio da descrença. Não vamos medir. À medida que a TENEPS evolui, então, naturalmente os amparadores vão dando orientação do que precisa ser feito. Não é isso. A vida vai mostrar tudo para você. A vivência da assistência. Assistência, gente, é um grande curso que ensina tudo. É a interassistencialidade. Isso vai ser inevitável. Agora, não fiquem pensando que essas coisas estão muito distantes de vocês, não. É dessa massa aqui, ó, que tem que aparecer as próximas OFIEX. É de vocês. Quem é que está mais preparado para isso? São vocês. Vocês estão entendendo a responsabilidade disso? Agora, a gente não pode falar muito nisso, porque senão daqui a pouco eles vão achar que nós somos tais, que é isso, que é aquilo. Mas nesse aspecto, como é que fica? Como é que fica?
A CCCI está começando a arranjar uma opção de aves raras. Sabe como é que é? Aves raras. Não tem outro jeito. Então está aqui como é que é lá os aves raras, aquele, o Bodô. Olha os donôs aqui, da CCCI. Valdo, aqui. Mas assim, você comentou que eu preciso estar aqui, precisa estar como se fosse uma âncora. Você funciona como uma âncora, então, da OFIEX? Não, é mais que isso, não é âncora, põe o contrário. A OFIEX é um pseudótipo que eu tenho. É como se eu tivesse grávido. Eu tenho um pseudótipo fora. É um bolsão. É um negócio que sai de mim. Agora, a base é do processo físico. Se fosse fazer um processo extrafísico, isso já tem, né? Só as comunecas. Tem que fazer uma coisa que tenha a conotação física. Mas uma conotação física que não seja patológica. Senão vai virar inferninho, vai virar baratosfera. Tá. Agora, lá não, é um processo assistencial. Um hospital parasanitário. Tá. Esse hospital parasanitário, que é a OFIEX, então, você mesmo estando em outro lugar, você precisa voltar para o seu domicílio? Eu tenho que voltar para mexer com a energia direta, arco voltaica, etc. Agora, ó, pensa nisso como uma bolha. A bolha pode ser desse tamanhozinho ou pode ser maior do que isso aqui. Ela é expansiva. Uhum. A OFIEX é isso. Então, por exemplo, ela pode hoje estar do tamanho inteiro do CAEC ou até maior? Já houve uma época que eles colocaram um monte de gente que apareceu aí, e foi possível colocar lá dentro, o negócio era do tamanho de um campo de futebol. Uhum. Entende? 10 mil metros quadrados. E outra coisa, tudo quanto é consciência, vem não ver que existe aquilo. Está tudo encriptado. Por isso que é que eu falo, o negócio é muito sério. Agora, é lógico, eu tenho um amparador, né, que toma conta, né, junto comigo. É o lado de lá, o lado de cá, é 50-50. Mas o negócio é baseado no meu corpo. Se desativar meu corpo, acabou, Fé. Ela extingue na hora. É igualzinho uma bolha aqui. Pronto, acabou. Aquela, entende? A bolha de sabão. Acabou. É assim que a dessoma vai ser isso. Uhum. Quando você fica super energizado e sente todo o efeito físico, né, como você sentiu agora com o Hércules, e o cuidado que você tem que ter com o seu soma, como é que você avalia a dimensão Você disso? agora está começando a ver por que eu tenho tanto cuidado do meu soma há muitos anos. Você entendeu agora? Para no momento desse poder usar. É como se eu estivesse carregando o meu corpo, estou carregando em ovos, uma opção de coisa. Não posso deixar cair. É isso. Mas isso aí não influi, não. A questão de energia positiva a mais não quer dizer nada. Uhum. O que pode influir mesmo é coisa mais aguda comigo, aí sim. Uhum. Na sua casa, as pessoas que vêm trabalhar, desculpa perguntar, mas assim, com volume de energia, tudo bem que sua casa está otimizada e você e Graça estão trabalhando lá direto, essa coisa toda. Então, vou pegar a minha, tá? Consigo lugar, né? Então, por exemplo, a doméstica vem, né, trabalhar, a secretária lá do lar. Ela pode começar a quebrar todas as coisas na casa, por exemplo, né? Quebra uma coisa, quebra outra, que aí você substitui, porque às vezes fica perigoso até o acidente que ela pode provocar na casa. Aí você substitui. Passa um tempo que elas começam a quebrar. Isso é o padrão de energia acumulado, parado? Às vezes é o ambiente. Agora, aqui você tem que dar desconto, né? Certas coisas, por exemplo, queimar lâmpada é normal aqui para nós. Sim. Tanto em tanto, então, essas lâmpadas modernas, tem muitas que não duram nada. Uhum. Essas coisas todas tem. O processo de alarme, problema elétrico, aparelhos. Dos produtos que chegam aqui na fronteira, né? Agora, isso aí não tem nada a ver com a gente. Outra coisa, a minha OFIEX não tem nada diretamente com a casa, muito embora eu só tenha com a casa. Está entendendo? Junto comigo, porque eu moro lá. Você mora lá. Agora, o melhor da história é que ela não aparece, ela não existe. Você está entendendo? Ninguém sabe. Agora, por isso que eu falo para você,
A OFIEX é a maior demonstração da mudança das dimensões. Aonde tem esse dedo, como é que eu falo? Tem 1 milhão de outros dedos igual a esse. Cada um numa dimensão. Agora, aí eu quero te perguntar, o que você acha que é o meu OFIEX? Que número que é a minha dimensão do OFIEX? Diferença extrafísica. Não, ela é bem próxima, não pode ser muito longe. Ela não tem tanta sofisticação, não tem gabarito para isso. Essa encriptação ela vai acontecendo paulatinamente, que nem a acumulação dos laboratórios, ou é de uma vez? Não, eu penso que a OFIEX, ela evolui, ela progride. Porque você sempre fala que nos laboratórios vai havendo acumulação de outra camadas. coisa, tudo progride de vida em vida. Aí outra coisa... A PENEX vai evoluir, a OFIEX evolui, o macrosoma evolui, tudo evolui. Você, assim, já teve retrocognições das suas outras OFIEX e viu diferença delas para a atual? Não, a atual eu estou no meu máximo. Estou no meu máximo. Agora o processo é que aquilo que ocorre eu não posso estar falando muito. Tem que deixar para lá. Professor Valdo, você já foi amparador de OFIEX? Não, eu já trabalhei com isso, verificando, porque eles me levaram. Eu fui levado para ver, porque eu teria que falar nisso aqui, por causa do curso intermissivo. O curso intermissivo eles andaram mostrando. Tem uma certa aula mais avançadinha, que alguns aí tiveram, que falaram de OFIEX, com calma. Entendi. Do jeito que tem aqueles também que foram falados sobre o processo extraterrestre, aquela coisa. Tem várias qualificações de campos diferentes, dependendo do trabalho de campo, entende? O serviço de grupo, trabalho de grupo, isso aí varia nessas questões. Até que nível evolutivo a pessoa tem OFIEX? Por exemplo, Serenão tem OFIEX? Eu não sei, o Serenão tem, não precisa disso. Não precisa. Agora, o que eu noto é o seguinte, eles, o evoluciólogo, por exemplo, todos eles têm macrosoma. Isso eu já noto há muito tempo. Mas OFIEX você não sabe se tem, Não, às vezes eles não precisam mais. Eu penso que o próprio transmentor, por exemplo, precisa disso. Ele já faz um negócio que a gente precisa. Se ele vem aqui, eu não sei como é que é, mas possivelmente não precisa. Aquela sua amparadora... Ele tem mais acesso direto às centrais, esse negócio todo. Trabalha já com outro nível, né? Mais diretamente. Mas aí na hora que tem que colocar alguém assim separado, eles colocam onde? Vai. Tem muita coisa que eles podem fazer, né? Leva para as Comunex aí. Hoje tem tanta coisa. Você não sabe. Para mim, eles cortam a opção de cerimônia. Entendeu? Porque o ideal é isso. Agora, no meu caso aqui, eu estou mexendo com gente da ralé, né? Eu sou dos pés de chinelo. Aquela sua amparadora, o armário, o wardrobe, ela ressomou, foi nos países nórdicos? Como é que é? Quem? Aquela amparadora sua do OFIEX, a wardrobe? Foi ela foi para lá. Países nórdicos. Agora não sei onde é que ela está, como é que é. Você falou aí também que o Hércules deve ter muita afinidade com você, porque ele chega Não, eu acho o contrário. Você eu devo ter com ele alguma coisa. Estou falando, sou eu. Sim. Porque é o seguinte, a facilidade que ele tem de perceber o negócio dele. Mas você ainda... Você sabe que ele percebeu isso logo. Ele viu, a hora que chegou. Você geralmente localiza os amparadores na sua holobiografia. Você já conseguiu localizar ele? Não, eu não sei nada. Eu sou totalmente jejum essa história dele. Por isso que é que eu estou trazendo esses pontos de vista, que eu estou começando a tirar partido disso, vendo o que é. Você também... Esse caso, por exemplo, que estou falando hoje, o problema lá que eu disse antes da central. Okay? Você falou no curso dos quadrinhos que a Veronesa deve ter tido alguma relação com um desenho, processo gráfico. Sim. No caso, o Hércules também ou não necessariamente? Pode saber dele, não sei. Tá, então... Mas pode ser. Valdo. Aqui, professor, aqui no B. O senhor falou que depois de um tempo tem alguns cursos, algumas aulas de curso intermissivo mais avançados que você fala sobre o OFIEX. Mas existe, da mesma forma que tem intermissivistas que vêm visitar a gente aqui, existem visitas ao OFIEX? Eles cortam tudo. Quanto menos chamar atenção, melhor.
É um serviço de inteligência. Está entendendo? Não é SI, não. É SNI, não. É melhor. É coisa boa. Não é KGB, não. É melhor do que isso. Mas é mais ou menos isso. É um serviço de inteligência. Você sabe, a primeira coisa que eu falei sobre o OFIEX mais séria foram os assediadores do OFIEX, lembra? Se eu falei aqui há quantos anos, foi logo que nós fizemos aqui o CAEC, porque era um problema sério comigo na ocasião, para estar limpando o ambiente aqui. Mas também outra coisa, o senhor falou que pode ter até momentos que tem 50 assistidos dentro do OFIEX. Tem. Existe por algum motivo, algum momento que não tem ninguém dentro do OFIEX? Sim. Existe, às vezes, passa a temporada, não tem nada. Eles vão desbastando, tem outras coisas. Às vezes também eles me poupam, né? Dentro do processo de trabalho que a gente está fazendo e tal. Agora, quem comanda isso é o nosso amigo lá, que toma conta atualmente comigo. Agora, quando ele está aqui, eu já sei que tem alguma coisa mais séria que vai aumentar. Quando ele aparece muito perto de mim, e ele normal eu não preciso ficar perto. Quando ele aparece, eu já desconfio, eu já sei que vai ter alguma coisa. E ele fica dentro do OFIEX a maior parte do tempo, não? A atividade dele? Quando precisa. Né? Não é uma bolha, a gente aparece lá quando precisa. Por exemplo, a OFIEX lembra muito os negócios que eu tive no Pandeiro. Só que o Pandeiro era público, como se fosse a armação de um circo. Sabe como é que é? Agora a OFIEX não. É como se fosse um cafofo extrafísico de alto nível tecnológico. É um cafofo tecnológico, para vocês terem uma ideia. Agora, gente, vocês não veem isso em parte nenhuma. André Luiz não fala nessas coisas, porque ele nunca viu isso. Entende? Vocês não vão ver isso no livro. Tem um monte dessas coisas que eu estou falando que o André Luiz não sabia nada. Ele, uma vez, ele apareceu aí comigo e falou assim, eu estou vendo as coisas que eu não pude examinar, estou vendo aqui com vocês. Ele falou para ele. Entendeu? Depois nós viemos para cá. Baldo, continuar. Tem algum fenômeno ou alguma condição que demarque o início da OFIEX? A transição da TENEPS para a OFIEX? Tem alguma... A coisa vem pouco a pouco. Com o passar dos anos, a pessoa vê. Quando a pessoa se sente que ela está muito desassediada e que o exercício das energias, eles estão provocando melhores resultados e a pessoa sente aquilo, ela já viu que está diferente. Agora, não precisa de falar nada, porque a hora que a pessoa for trabalhar com a FIEX, tem que fazer a introdução dela lá, o negócio todo é ela. Ela vê tudo, não precisa estar perguntando nada. Mas nessa preparação, quando a pessoa começa a preparar... A preparação é a TENEPS, é o trabalho. É o trabalho dia a dia. Por isso que eu falo, tem que seguir o manual da TENEPS. O manual da TENEPS é rigoroso. É no mínimo aquilo ali, no mínimo. E no seu caso, como que foi? Assim, quando você descobriu o negócio da OFIEX? Eu já venho de muito tempo e eu passei essa temporada fora do corpo. Fisicamente, lá na interdição, eu procurei recuperar, me atualizar, colocar todas as fofocas em dia a respeito desses assuntos, para poder trazer aqui. Então, meu negócio é um pouco assim, aside. Mas nessa vida atual, quando que você percebeu, ou teve um experimento? Aos 14 anos eu já tinha lembrado dessas coisas todas, já sabia tudo. Agora, até os 14 eu tive certa dificuldade, conforme a hora, de mexer com o processo de energia. Por exemplo, isso aqui assim, ó, que eu estou assim, lá assim, ó. Eu tinha dificuldade para isso. Agora, depois dos 14, nunca mais eu tive. Uma coisa muito séria. Agora eu vou falar para vocês sem nenhum masoquismo, vê se me entende, tá? Senão vocês vão achar que eu sou masoquista. Quando houve um negócio que eu entrei em coma, a melhor coisa que tinha, eu queria fazer exercício comigo de todo jeito, depois do coma, para ver o que é que eu tinha. Porque eu falei, essa agora tá para mim. Não sou masoquista, mas era a oportunidade de examinar. Aí eu, tudo do mesmo jeito, sem nada. Por isso que eu cheguei no hospital, tirei os negócios todos lá. Quando eu chegar lá, cadê o doente? Cadê? Eles chegaram, eu estava no banheiro. Você entendeu? Isso uma semana depois do coma. Agora ali,
É o processo, por isso que é que eu entendo o nível desse processo de energia. Então, aqui com o Hércules a situação é diferente, porque a gente nota a gasolina azul. Como é que é? Aditivo. Não é isso que eles colocam? Aditivo. Esse cara é aditivante. Entende? Ele é incrível em matéria de aditivo. Ele deve estar usando o super-óleo. Qual que é aquele super-óleo? Tinha um nome aí. Qual que é o nome? Valdo, mas você já teve em outras vidas, já tinha experiência com a UFIEX, né? Que se você já faz até, né? Já muitas... Por isso que é que eu estou falando. Tá. No período dessa física eu fui estudar isso. Só aperfeiçoou o trabalho, né? Fui ver como é que é. Então, agora, só de mexer aqui com energia, eu estava olhando para essa e já está desaparecendo para mim, por causa da descoincidência que eu faço. Só de fazer esse exercício, quer dizer, é um problemão comigo. Então, por isso que o Arigó, né, que esteve examinando as coisas, porque eu fiz muitos exercícios com ele comigo, falou para o irmão dele, entende? O Valdo, não se ter medo com ele não. E ainda falou, não, outra coisa, você escorrega, igual quiabo, com psicossoma, que é o perispírito, né, dos espíritos. É por causa disso. Valdo, então você sugere assim, que seria mais uma questão de percepção de energia, a pessoa mesmo vai saber o momento que o processo começa com ela. Não, a UFIEX você não precisa se preocupar, porque lá você tem que ser feita com você, igual se você construir uma casa. Você não vai se preocupar com a casa, porque a planta baixa, quem vai indicar é você. Tudo vai sair de você. Não se preocupe com isso. Valdo, fazendo uma analogia, dentro da sociologia, existem alguns fatos que servem de indicadores para a prospectiva do que vai acontecer naquela sociedade e tal, sobre vários aspectos. A gente observa também, a gente poderia extrapolar isso na questão da presença de determinadas consciências em relação a Max Proex do grupo. Por exemplo, na hora que vem o Hércules, como algum tempo atrás surgiu o Espartano, né, na época que você estava escrevendo o Magista e tal. Isso serve, é uma espécie de fenômeno também que a gente pode acompanhar, né, do ponto de vista de análise Max Proex. É por isso que eu falo para vocês analisarem. Agora, ó, muitos desses aparecem, não é por causa de mim, não. Por causa de vocês. Sim, então, é isso que eu quero chegar. Deve ser que alguns desses eles tenham mais afinidade com alguns de vocês do que comigo. Então, agora... Esse aí eu descobri alguma coisa assim, pelo menos, coisas me dá a entender que eu tenho certa afinidade, sério. Então, mas se a gente juntar a cronêmica nisso, e o serviço que está sendo feito, e os fatos externos também, é tudo uma convergência. A questão é como interpretar isso da melhor forma possível, para poder observar o andamento da Max Proex. O processo da interassistencialidade grupal. Isso tudo aí é Max Proex. O povo não aparece à toa. Tudo tem sua razão. Tem? Muito sério. Escuta, fala para nós sobre o caso de Brasília aí, por favor. Você sabe, o Alexandre foi lá e lançou o livro Brasília. Nós queremos saber as notícias que ele chegou. Bom, foi muito positivo, Valdo, a experiência. A gente chegou lá quarta-feira, eu cheguei quarta-feira, o Eduardo estava antes lá desde a segunda-feira arrumando as coisas, depois ele até pode colocar as impressões que ele teve, mas na quarta-feira a gente conseguiu um bom contato lá para ter um espaço no Jornal de Brasília, na coluna do Gilberto Amaral, e a gente gravou também 2 programas com ele que passou na Band, passou um no dia 17 de abril, e aí depois ele ficou tão entusiasmado com a coisa que ele decidiu fazer um outro programa para passar no dia 21, na Band, que é especificamente lá de Brasília. A gente vai conseguir os DVDs com eles do programa para poder disponibilizar depois. Mas foi uma experiência muito interessante. O que mais realmente chama a atenção... Esse programa é dia 21, é depois da manhã. Já apareceu dia 17, o primeiro programa. E o outro dia 21 vai passar. É depois da manhã, então. Exatamente, que é na inauguração de Brasília, né, nos 50 anos de Brasília. Então foi uma experiência muito boa, o Gilberto mostrou o livro claramente, a capa, colocou o site do Shopcons, foi uma divulgação muito interessante. E ele é um grande profissional da área, né? Ele é fora de série e muito mais. Agora, aí na quinta-feira foi o que eu considero o auge do evento lá, que foi o lançamento do livro no IHGDF, que é o Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal, que é um local onde reúne fontes documentais, associados que são pioneiros lá de Brasília, gente muito
muito boa. Nessa ocasião, a gente contou lá com a presença do Coronel Afonso Eleodoro, que foi chefe de gabinete do JK e amigo pessoal, e é o presidente lá do IHGDF. Foi também, para nossa surpresa, algumas pessoas, o Toniquinho apareceu lá, o Toniquinho foi aquele que, o clássico no comício de Jataí, apareceu lá. Se o senhor vai cumprir então a instituição, o senhor vai construir Brasília, embora essa história seja um pouco questionável. Ele está já com quantos anos, Eduardo, que ele tem? 80 e alguma coisa. Mas está muito forte, muito lúcido, é uma pessoa, uma simpatia de pessoa. Uma simpatia. Tirou foto com todo mundo lá da Conscienciologia, queria tirar foto, conversei bastante com ele lá. Outra pessoa que apareceu lá, muito séria, foi o Carlos Murilo Felício, dos Santos, que é primo mais novo do JK, mas era praticamente um filho dele, homem que ele não teve. E ele foi um tutor dele praticamente para a parte política, né? E uma grande personalidade também, está com mais de 80 anos. E é o único muito deputado lúcido. Vivo, né, Alexandre? É o único deputado da época do Juscelino que está vivo. Exatamente. É uma grande personalidade que a gente até incentivou lá a lançar o livro dele, um pouco acanhado, inibido, mas ele conhece muitos bastidores de JK e de Brasília, então ele mesmo assume isso daí. Outra pessoa que a gente teve lá no evento foi a Sirlene Ramos, que foi a presidente do Memorial JK, que foi muito importante a presença, eles inclusive apoiaram lá o evento no IHGDF, e o livro já está presente lá no Memorial, inclusive. Então, o livro está numa loja de souvenirs que todo mundo que é turista passa lá pela saída obrigatoriamente e por dia passa cerca de 500 pessoas lá no Memorial JK, é turista do mundo inteiro que vai lá. Outro que me surpreendeu também que apareceu lá, que eu não conhecia, é o professor Aldo Paviani, que é um doutor, pesquisador lá da UNB. Ele é do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, tem vários livros publicados, eu inclusive consultei muitas obras dele para fazer o livro, e ele apareceu e a gente está em contato por e-mail ali, trocando figurinhas, uma grande pessoa também. Apareceu também o Fernando Tamanini, que é um historiador, e um xará meu, que é o Raimundo Nonato Silva. A gente descobriu lá o laço familiar, o seu Nonato é da onde, o meu é da onde, ele é de outra região, o meu é de Minas Gerais. Ele estava explicando a procedência dos nonatos no Brasil, bem interessante. E ele é o vice do IHGDF, né? Ele está abaixo do Afonso Eleodoro. Então foi isso. E aí, na sexta-feira, a gente teve um lançamento na Livraria Cultura também, que foi no Shopping Park, lá em Brasília, e no dia 17 o curso que a gente fez. E aí agora, quinta-feira, eu viajo de novo a Porto Alegre, e depois na outra em Belo Horizonte, fazendo os lançamentos aí. Mas foi muito bom lá em Brasília, uma experiência muito marcante, interessante. Agora, aquele jornal que você mostrou que tem uma nota lá do Amaral, que jornal que é ele? Jornal de Brasília. A gente trouxe vários exemplares para doar lá para a biblioteca, para ficar à disposição aí para quem quiser. Foi bem interessante isso daí. E teve gente que foi daqui de Foz também, né? Foram 10 pessoas. Isso, a Marisabel Conceição foi, o Frederico foi do IPC, a Carla Uma, representando a IEC, apresentou o projeto lá do Mega Centro Cultural Holoteca. A gente fez 10 pessoas, então. Foi umas 10 pessoas aqui. A gente colocou o Mega Centro Cultural Holoteca em exibição lá, então as pessoas entravam no IHGDF e viam, perguntavam que projeto era aquele, então a Carla estava lá explicando e tal. Então, assim, aí o Chico foi, filmou, gravou tudo. Inclusive a gente gravou uma entrevista com o Coronel Afonso Eleodoro, né, falando da amizade com você e tudo, negócio muito cheio de energia. Gravamos o Toniquinho falando sobre como que foi a pergunta que ele fez lá. O presidente da Brasília Tour, que é a empresa de turismo de Brasília, foi lá e deu uma declaração gravando que aquele evento era um evento de lançamento dos 50 anos de Brasília. Falou isso pro Chico, no microfone, né? Foi uma coisa registrada também, bem forte aquilo. Foi muito, muito bacana. Parabéns para você. Eu botei umas fotos do evento, eu abri um Facebook para divulgar o meu livro. Então tá na internet, nessa página do meu Facebook, tem lá toda a programação dos eventos de lançamento, e eu botei algumas fotos também ali que qualquer um pode entrar e conferir. Tá? E a gente, Invaldo, a gente trouxe também um registro catalográfico de uma exposição fotográfica de um sueco que teve em 1957 em Brasília e fotografou Brasília, a construção, e essas fotos ficaram guardadas 50 anos na Suécia e nunca foram publicadas. E agora o governo brasileiro fez uma parceria com a Suécia e eles trouxeram essa exposição, ela está acontecendo lá na Câmara dos Deputados, e a gente trouxe o catálogo aqui para a Holoteca. São fotos originais, o Gilberto Amaral nunca tinha visto aquelas fotos. E a gente trouxe aqui para a Holoteca também. Bacana.
para a gente aqui. Há cerca de 3 anos tive conversa informal com meu irmão e seu sócio em empresa de gestão empresarial, onde comentavam sobre o desconforto em ter como cliente a indústria do ramo de bebida alcoólica. Hoje estive na empresa de meu irmão para ver a viabilidade do auditório ser utilizado em próximo curso do professor Mário aqui. Após a aprovação do lugar, falei-lhe de recém-abertura, onde o senhor relata sua influência na mudança de atividade de indústria em que esteve infiltrado. Logo após, meu irmão relatou visita recente do mencionado industrial, insatisfeito com os resultados e desejando estratégia para mudar de ramo. Não consigo localizar a tertúlia em que isso ocorreu. Alguém registrou qual foi essa tertúlia? Isso é ou não é sincronicidade? Qual foi a tertúlia que eu falei? Vocês lembram? Não faz muito tempo, não. Agora, veja, isso tudo está sendo registrado, né? Você acha que você tem aí a data? Se tiver, você fala então para ele. É lógico. Infiltração. Estão certos. Mas olha, espera aí que ele está procurando. Daqui a pouco ele vai falar. Ah, já achou? Que dia que foi? Olha, foi no dia 12, numa segunda-feira. O verbete foi o 1535. Segunda-feira passada. Pronto. Solidariedade maligna. Fala de novo aí. Verbete. Solidariedade maligna. Número? 1535. 1535, tá certo. Mais 7, hoje é 42. Não está certo. Agora, outra aqui. De que maneira podemos tirar proveito evolutivo da visita desses tipos de consciência, tipo Hércules, visitante a Cognotos? Pode aprofundar essa questão? Personização positiva. Não é isso? Ajuda aos outros. Esse é o caminho. Tem alguma novidade desse? Não tem, né? Como mencionei anteriormente, sou católico, mas não dogmático. Nas últimas semanas estive refletindo e surgiu uma dúvida. No catolicismo carismático, tem momentos especiais onde os intercessores, depois da preparação, impõem suas mãos sobre os participantes, realizando diversas orações de cura, da qual muitas vezes remete os participantes por repouso. Nós já falamos disso aqui. Poderia, nesse momento, alguém ser induzido à retrocognição, se desprendendo de culpa de antigas ressomas? Eu já respondi isso aqui, isso está repetido. Tá? Poderia aprofundar a paradoxologia, o paradoxo de inscrição, abrangência do trabalho tenepsista e do ofiexista. O caso é o seguinte, há um paradoxo pelo seguinte, a ofiex ela é discreta, porque ela entra dentro de um bolsão extrafísico. Os assediadores não têm acesso a ela. Agora, ao mesmo tempo, o trabalho dela é uma abrangência do trabalho do tenepsista e do ofexista ao mesmo tempo. Então, é muito maior do que, às vezes, o processo mais grave, mais sério, do que o do tenepsista. Então, ela não é um paradoxo. É. Então, é uma coisa muito maior e que aparece sem aparecer nada. Né? Agora, poderia comentar sobre a sutileza da paradoxologia no estudo dos verbetes em geral, pois percebo que esse item é o que mais me chama a atenção quando estudo os mesmos. Quem é aqui que está estudando mais a paradoxologia? Tinha uma pessoa, não tinha? É o Luiz Bonax, mas tinha outra pessoa além do Luiz, tinha outra, parece uma senhora aí que está estudando, está certo, paradoxo. Agora, o caso todo é o seguinte, o Luiz vai lançar um livro sobre paradoxo. Então, desde já eu te aviso, quando sair o livro é bom você ler. O livro dele é impressionante. O Luiz, ele criou comigo praticamente esse trabalho todo lá em casa, no Rio. De dentro, ele estudou muito, leu muito. Ele é especialista na questão do cosmograma. Foi daí que ele tirou o processo do paradoxo. Só isso aí já pode te ajudar muito. Agora, observe os paradoxos. Tem uma pessoa que também conhece muita coisa sobre paradoxologia.
que é a Adriana Lopes. Se você aparecer por aqui, é bom conversar com ela na ocasião. Tomei conhecimento pela primeira vez da projeciologia e conscienciologia através do amigo cujo irmão faz parte do CAEC. É você, Roberto Laime, parente seu. Gostaria de saber o que significa baratrosfera. Você quer explicar para ele aí? Olha, o Robert Laime, já que você está falando dele, ele mesmo vai falar para você. E assim fica tudo em casa, né? Vai entender. Então, a baratrosfera é a dimensão mais próxima aqui do planeta Terra, né? Caracterizada pelas consciências que se agrupam, que estão mais vinculadas ao próprio planeta. Então, geralmente, as consciências não passaram por uma segunda morte. Elas ficam aí aderidas ou vinculadas, né, e conectadas ainda com as necessidades humanas. Daí criam várias bolsões ou áreas que se concentram. E aí fica, vamos dizer, grupos, né, de consciências patológicas concentrados nessas áreas. Em síntese. Agora, a baratrosfera, em bom nome, é chamado inferno, né? O infernal. O grau dos espíritas, as caldeiras do Pedro Botelho, tem vários nomes para isso. A barca lá do Queronte, etc., que é o rio do inferno, né? Essas coisas. Poderia falar a relação entre encapsulamento parasanitário e reurbanização, se é que existe, e qual a participação do Serenão no estudo? Olha, o Serenão ele faz a superintendência de todos esses trabalhos de assistência extrafísica diretamente na Terra. Agora, encapsulamento parasanitário é uma das coisas básicas do processo de assistência. Agora a reurbanização é um conjunto de eventos, de condições e de trabalhos assistenciais, aonde o encapsulamento está incluído. O processo todo é esse. Agora, a reurbanização extrafísica, envolve muita coisa de assistência por todo lado. A coisa é mais ampla. Sim. Eu não entendi direito onde que o seu trabalho com a UFIEX se encaixa na sua rotina, assim, no seu turno. Porque assim, você conta para a UFIEX, ela tem privilégio. Ela tem primazia. Mas você sempre... Ela está na ponta. Se eu preciso trabalhar lá, para tudo que a antiga musa canta, que um poder maior se levanta. Mas quando você dá aquelas, você está lá digitando, fazendo a enciclopédia, aí você, de vez em quando, você conta para nós que você parou e trabalhou a energia. Tem coisa séria. Mas quando vem que precisa ter algum processo lá, entende? Algum frisson, como se fosse um pedido chamado do hospital, que eles chamam o médico de madrugada. O médico levanta e vai lá para atender. Um parto, uma coisa, não é assim que os médicos fazem? Mas eu queria saber assim, quando você está no computador e você para e trabalha com energia, não é isso que é o trabalho do UFIEX. Não, você quando tem que sair do corpo, é Dateneps comum. Ah, tá. O do UFIEX você tem que... Agora, esse aí é que manda a gente para lá. A gente encaminha para lá. Mas aí você fica lá na cadeira do computador, esse projeto e vai, ou você vai para o... Não. Quando eu vou para lá é outra coisa. Quase sempre eu me deito, fico quieto. Eu tenho que cuidar do corpo. Isso aí é perigoso. Não sei quanto tempo eu vou passar fora. Isso aí tem que ir com calma. Então, esse do outra computador... Coisa, eu não falo nesse trabalho. Você não fala, eu não toco nisso. Mas o do computador... É para não atrair o processo, não criar problema para eles. Divido as consciências que estão atrás de outras. Entendi. Aí o do computador, então, é como se fosse a TENEPS. É a sua TENEPS 24 horas. Aí, se você achar que tem que ir lá, aí você vai se... Não, aquilo a gente já sabe. E outra coisa, eles vêm já avisam para mim. Pessoal, vai lá, vamos dar um jeito. Por isso que eu falo, quando eu vejo o nosso amigo por aí, eu sei que vai ter alguma coisa. Então, entendeu? Ele já só a presença dele já é uma indicação. Mas aí a sua própria rotina de vida é... Porque hoje você está mais aqui, mas antigamente você tinha muito compromisso, assim. Tinha, mas aí o negócio era mais escalar. Hoje a coisa é mais assídua. Naquela ocasião, tudo mais passado. Havia muito mais espaço das coisas.
escalar, entende? A fluência do processo, E quando o ritmo, você a cadência. dava SCP-2, aí no meio do SCP-2 aquilo já misturava com o FIEX ou só depois? Não. Tudo era SCP-2, tinha que sustentar lá, até acabar. Às vezes, a gente dava indicação de uma ou outra coisa e levava para o FIEX, eles mesmos já encaminhavam o negócio. Mas eu só ia ter contato depois que acabava. No nosso caso, para a gente ter conseguido fazer curso intermissivo, a maioria de nós já passou como assistido de alguma FIEX em outra vida? Não, um ou outro sim, mas não é todo mundo. Não é bem assim, não. A OFIEX é muito selecionado o povo que é atingido lá. Entendeu? É gente grave, séria, de muita influência. Tudo que diz respeito a lideranças, esses troços. O FIEX é um lugar de líder. Agora, líder negativo, entende como é que é? Tem consciex que é transmigrada sem ter passado por alguma FIEX? A maioria. Ah, é? Se não for todos, eu não sei como é que é, mas não for todos, isso é normal. Eles decidem pela outra situação, né? A cariação é outra. Mas aí antes da pessoa piorar demais, ela já não frequentou alguma FIEX, assim, para ver se... Não, isso aí não sabe passado, precisa de ver cada, vamos dizer, dossiê desse, né? Cada processo. Sim. Mas a FIEX é para quem ainda tem chance de ficar no Não, planeta. o FIEX tem sempre chance de dar serviço nosso aqui. Já teve gente que teve na minha FIEX, e daí a pouquinho entrou no curso intermissivo. Daí a pouquinho. Tinha gente que nem estava esperando isso. Se surpreendeu. Aquilo é porque a pessoa reagiu, não somos nós, não é o FIEX que fez isso. É a pessoa. Tudo depende da reação da consciência. Tudo é consciência. A vontade, a intenção, a determinação, o que ela decide? A decisão. Isso aqui é importante sempre. Professor Valdo, aqui, por favor. Sim. Em trinomiologia, o senhor poderia, se for possível, comentar a respeito do segundo trinômio? O trinômio, confidencialidade, inacessibilidade e incomunicabilidade. O caso é o seguinte, o caso mais sério que tem é o processo ser confidencial. A OFIEX precisa disso, é um processo que tem que ter confiança. E confidência é um negócio íntimo, muito seguro. Agora, inacessibilidade, ela é inacessível para os doentes. Ela é só acessível para os assistentes. Então, os doentes vão via assistência, na mão dos assistentes, porque senão não dá. E a incomunicabilidade, elas ficam incomunicáveis. Não tem jeito ali. Esse é o motivo, por exemplo, leva um líder para lá, os outros ficam tudo a ver navios, os liderados. Então, ficam órfãos e viúvas. Eles vêm porque sabem que o negócio diz respeito, às vezes, vírus que está comigo e vírus que está aqui. Então, eles ficam rondando por aí para ver como é que é, onde é que a gente vê. QD, onde é que está esse lugar? Eles não acham. E a comunicabilidade aí, no caso, diz respeito à pensenidade, autopensenidade, do Agora, uma coisa, por exemplo, na minha vida, eu preciso de ter os pensamentos bem equilibrados, a pensionização, principalmente, em primeiro lugar, de vida ao FIEX. Você entende? Agora, eu não posso deixar de ser o que eu sou. Por isso que eu abro o jogo, sou extrovertido quando precisa, falo palavra disso e daquilo, expressões, sabe como é que é? Eu tenho que ser normal. Só vai para manter a minha alcançar... situação, eu tenho que ser como eu sou. É como eu sou que o FIEX funciona. Só vai alcançar esse estágio a pessoa competente. Agora, não, a competência, sim, relativa, né? Como assim? A competência maior é por causa da TENEPS, é assistência. Aham. Tudo é um problema de interassistencialidade. Tá, mas aí, da TENEPS vai para o OFIEX, então é gradativo. É isso aí.
gradativo, e tem que apresentar serviço. A ficha tem que constar isso aí, senão não vai. Agora, você entendeu o processo da confidência, a coisa inacessível e incomunicável. Isso é um fato, isso aqui. É a base do processo da UFIEC. Bem claro. Professor, aqui. Ali na fatologia, na penúltima linha, tem a TENEPS 24 horas, né? O primeiro passo para poder se chegar na paraencriptação é você começar a trabalhar com a TENEPS 24 horas, daí 2 décadas, vamos dizer, de TENEPS de bom nível para poder chegar na próxima UFIEX. A UFIEX no começo ela já está a pergunta da Kátia, ela não está totalmente paraencriptada. Você sabe o que é TENEPS 24 horas? Sim, sim. Você sabe? Sei. Tem aquela pessoa que já não tem mais horário marcado. Você começa a trabalhar na TENEPS, depois de algum tempo você pode entrar na TENEPS 24 horas, que é o seu caso. É isso aí, pois é. Sim. Daí, mas o passo para poder chegar na UFIEX, de certa forma, é a TENEPS 24 horas também. E a acumulação de trabalho da TENEPS. Quase sempre eu calculei por aí, as coisas que eu tenho visto são 2 décadas. Não tem jeito de fugir disso. Posso perguntar em cima disso? Só queria reforçar aquela questão que a Kátia falou, que no começo a UFIEX não está totalmente encriptada, ou já está. Ela é gradual. A UFIEX já começa por cima. Ela já começa adulta. O processo é extrafísico. Extrafísico tudo é óbvio. Muito diferente. TENEPS, a manifestação maior é física, humana, intrafísica. Agora o FIEX, a manifestação maior é extrafísica. Não tem mais nada daqui. É aí que é a diferença. Então você coloca assim, TENEPS, 1% de extrafisicalidade, 99% de intrafisicalidade. O FIEX, 1% de intrafisicalidade, 99% de extrafisicalidade. Pronto. Isso aí você vai entender tudo. É aquele negócio meu de 1% e 99%. Isso aí clareia tudo. A base mesmo, isso está bem dentro da realidade. Agora, o que tu querias, Zó Cachopa? Sim, querida. Olha lá, se na TENEPS, se na UFIEX você também vai para o leito, descansa e fica dedicado a esse trabalho e cuida do seu corpo, que você não sabe quanto tempo vai durar. Na TENEPS 24 horas também pode acontecer isso, de alguns momentos você ter que se recolher ao leito, deitar, ou ir uma poltrona. Às vezes tem. Ou você consegue manter essas outras atividades? De emergência, né, de pronto-socorro. Tudo é possível. Mas também você pode estar trabalhando e permanecer eu assim. quero dizer só uma coisa séria. As consciências que trabalham no TENEPS, esse negócio é muito seguro, tem uma segurança danada. Todas essas décadas da minha vida que eu trabalho com isso, eu nunca trabalhei com energia no lugar, mesmo com as portas abertas, o negócio todo, que aparecesse uma pessoa. Há uma barragem nisso, há uma blindagem nessa história. O negócio, por isso que é que eu falo para você, a blindagem da sua base intrafísica, tudo isso é um fato. Então, por exemplo, eu estou num lugar e tenho que trabalhar com energia, some todo mundo na hora, de uma hora para outra, e ninguém aparece enquanto eu estou trabalhando. A hora que acaba, 1 minuto depois, está tudo aí. Como é que foi feito isso? Quem é que fez? Tudo. Agora, isso eu já vi nas circunstâncias mais estapafúrdias. De tudo quanto é jeito. Em cada lugar que você for falar, você não admite. Agora, eu nunca vi exceção nisso aí. Sempre tem uma assistência terrível. Por isso que eu falo para você, a hora que eu vi lá o negócio da monja, com o problema de ajudar a energia e as armas pegarem fogo, eu falei assim, tudo quanto é derrogação de lei física, tudo isso aí é bobagem. A consciência é capaz de superar isso tudo. Por isso que a consciência pode superar todas as doenças, esse negócio todo. Agora, o problema é que decidir respeitar os limites, né? Os limites do fôlego de cada um. Não pode ter estupro evolutivo. Mas quando se pode, se querem, se é o caso, eles fazem. Então, esse caso, por exemplo, aí,
Entende como é que é? Eu estou no lugar. Isso tudo aconteceu. Por exemplo, eu tinha uma das empresas que era no 3º andar. Eu tinha uma sala, minha sala lá do chefe. Né? Eu e meu sócio do outro lado, eu do lado. Aquela sala, às vezes, estava tudo aberto. Tinha 3 portas para a sala, uma para cada lugar. Uma para a sala grande, a outra para a outra sala do meu sócio, e a outra sala para a turma que vinha da administração. E atrás, basculante. Às vezes eu notava lá que precisava trabalhar com energia. A hora que eu via que tinha que trabalhar com muita coisa de energia, todo mundo que estava ali sumia. Um ia tomar água, o outro ia para o banheiro, o outro ia ver o negócio da administração, não sei o que é. Eu trabalhava com o processo. Limpava tudo, assentava tudo e tal. O povo tudo vinha. Daqui a pouco está tudo cheio de novo. Agora veja, num lugar desse, ninguém está sabendo o que eu estou fazendo, eles nem sabiam que eu fazia isso. É uma coisa impressionante a influência que o amparador pode fazer positivamente no processo intrafísico. E sempre me chamou muita atenção. Porque quando menos espera, ocorre. Entende? E não vem, você pode deixar a porta aberta que ninguém entra, ninguém vai aparecer, ninguém vai ver. Nunca aconteceu um caso comigo. Agora, isso é incrível. Só vou falar uma coisa para vocês. Eu estava no Subway, em New York. E aí eu vi uns negócios, que o negócio estava brabo ali, com as pessoas, umas 3 pessoas. Então precisava de fazer uma assistência muito séria. Você sabe que algum desses carros tem um lugar um pouco separado de uma das pontas. Mas o carro estava cheio de gente. Eu disse, como é que eu faço? Mas daí a pouco eu notei. Eu estava totalmente envolvido pelo processo de energia, fui para lá e comecei a trabalhar. Enquanto eu estive lá não aconteceu nada, ninguém apareceu, como se o carro, a toda velocidade, não tivesse ninguém. Aquela ponta não apareceu ninguém. Tem uma passagem ali, e alguns têm um pequeno pedaço, às vezes, até separado. Você está entendendo? É muito estranho tudo isso. Para quem não está habituado, o negócio é uma loucura. Por isso que eu estou falando para vocês o que é a influência, a incidência, entende, da força, da potência, do trabalho, de liderança, de energia, de ambiente que eles têm. Nesses 20 anos de TENEPS, que precisa para ser veterano, né, para a OFIEX, esse tempo é para encriptação. O mais importante é essa parceria do amparador com o mais importante é o resultado da assistência. Não é só o amparador, não, é o conjunto. É o resultado da assistência que foi feita. Aquilo vai acumulando, vai arranjando crédito para a pessoa. Porque esse processo de encriptação é longo, né? É o serviço que cria a OFIEX. Não é nem amparador, nem serenão, nem você. É o serviço que cria isso para você. O serviço exige que aquilo seja feito. É outra coisa, tem que ter rendimento, né? Agora veja, se você começar a pensar, é uma coisa mais do que lógica, tudo isso que tem no OFIEX. A pessoa precisa pensar isso. Isso que eu falo. Tenha isso como uma hipótese interpretativa, porque é difícil de entender isso aí, é muito avançado. Essa encriptação... Esse assunto que eu falo, esse aqui é um dos mais sérios. Essa encriptação, então, funciona ao modo de forma, que vai criando aquela forma, que aí não depende nem da pessoa, nem do amparador. Mas é por isso que a gente fala que é um bolsão. Bolsão é como se tivesse 2 dimensões, aquilo está no meio. Abre um bolsão ali. Por isso que as consciências não acham. Consciência que não está sabendo de nada, entendeu? Ela não consegue encontrar. Ninguém acha. Não dá para acessar. Tem que comunicar. Professor. Professor Baldo. Sim. No sentido, como o senhor disse aí, que há momentos em que a TENEPS tem um período. Quando o tenepsista se percebe, eu não sei dizer se como isca ou como tenepsista, fora do período, do seu próprio período.
a que se deve esse fato? Ou estaria o tenepsista pelo acúmulo de trabalho. O serviço vai se expandindo, vai aumentando. Então, esse acúmulo de trabalho exige outras manifestações. Agora, a pessoa mesmo vai vendo isso. Entende? Com o amparador, ela vai tendo inspiração do que faz, como é que é, de que modo que é. Tudo vai evoluindo conjuntamente com a necessidade do próprio trabalho. Tá bem, obrigada. Professor, daria para dizer que o curso intermissivo, ou algumas disciplinas do curso intermissivo, é uma para-encriptação para nós? Até um certo ponto, né? Mas não é bem assim, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, o curso intermissivo é uma definição do destino da gente. E o Isso aqui é uma coisa seríssima. destino da gente. Então, por exemplo, é aquela pergunta que eles falaram assim, não, mas veja, como é que é? E a gente, como é que fica? Assim, ó, o meu problema maior nessa vida é com os intermissivistas. O meu compromisso é com o intermissivista. O resto é extra. Como é que chama extra? Como é que você dá o nome aí? Os extras. Não, mas tem outros também. Como é que é aquele negócio da nadador agregado? Que mais? Tem vários nomes para esse. O resto é o resto. O processo aí, que no meu caso, é intermissivista. Eu desejo que todo mundo aqui fique sabendo quem é que é o desiderato, a meta, o objetivo de vocês. Eu sei que os meus são os intermissivistas. Na TEDx a gente chama isso de público-alvo proexológico. Pois é, mas tem vários nomes. Agora o extra. É aquele negócio lá. Esse tá fora do... Trabalhar fora do horário, aquele negócio, horas extras, serviço, né? Esse seria o público-alvo extra. Bico, como é que é? O que é que tem mais? Tem um monte. O que a gente fala, por exemplo, isso que você está falando no seu caso, seria o público-alvo nuclear, são os intermissivistas. Tá, quero continuar. Por exemplo, você diz, então, o destino da gente. O destino da gente tem a ver com a especialidade em que nós viemos atuar aqui, então. É isso? E, por exemplo, o conscienciograma é um instrumento para que a gente... É um direcionador para isso? Não, o conscienciograma ele dá uma visão de conjunto para você ali dentro se especializar. Ver onde que pontualmente é a sua praia. Você tem que procurar a sua praia, não é isso? Hoje em dia a expressão é a praia. Entende? Entendi. Quantos anos de praia você tem nisso aí? É o tal negócio. Agora, ó, a maioria da praia aqui de vocês têm que procurar a praia da interassistencialidade. Que é essa aí que dá o local de relação. Então aí o Roberto vai trabalhar no hospital. A interassistencialidade. É a vida, não tem jeito. A prestação de serviço, tudo é interassistencialidade. A profissão que presta serviço é interassistencialidade, é a vida. É o jeito. Professor, aqui à sua direita, no alto. Eu fiquei aqui com uma dúvida. Na interaciologia, o senhor fala interação ofixista amparador de OFIEX. Depois, quando chegou na elencologia, o senhor fala a relação consciex amplificadora da consciencialidade OFIEX. Isso é a mesma coisa, não? Mais ou menos, aqui tem várias coisas. Você está aí desde o início? Você viu o que eu falei? 1, 2, 3, 4, 5? Eu vou repetir para você, em homenagem a você, Severino. São os processos dos termos que eu estava falando com ela. Que o melhor que eu uso é termo. Eu até perguntei para ela se era no caso de usar outro. Então, um termo é o OFIEX. Agora, dois termos, olha aí, binomiologia. O binômio, TENEPS, OFIEX. Você viu? Agora, três termos. O trinômio interassistencial. Arco-otaico, TENEPS, OFIEX. Viu? 4. Polinômio, holossomático. Soma, energossoma, psicossoma, mental-soma. Por quê? Na questão do OFIEX é muito importante o holossoma. Entende? Você usa a energia, mas você está usando as outras coisas. Se eu mental soma, como é que eu ia funcionar isso corretamente? Agora, o quinto, olha na ciclologia.
o ciclo interassistencial. Tenepsista, mini-peça, ofiexista, completista, desperto. Você entendeu? Então tem uma cadência do processo. Eu mesmo falei que a gente tem que repetir para expor isso tudo para a pessoa começar a entender. Então, por exemplo, esses 5 aqui é praticamente a nossa praia. Esse é que interessa mais. É o processo do ciclo. Você está em que ciclo? Qual o nível do seu? Em qual termo que hoje predomina ou monopoliza os seus esforços? Desses 5. A tenepsista, a mini-peça, o fiexista, o completista, o desperto. Né? Mas a minha dúvida é, essa consciência amplificadora da consciencialidade é o amparador da UFEX? É isso que o senhor quis dizer? Ou qualquer consciência que venha nos amparar? Ele está trabalhando, mas o processo todo depende da consci. Na UFEX, a pessoa mais importante é a consci. E segundo vem o amparador da UFEX. Agora, e por que o senhor colocou a relação na elencologia? Não seria só a consciência amplificadora? Sei, eu dei uma aqui para a pessoa saber, né? Porque aqui, olha, vamos entender. Exempologia para encriptação do tenepsista. A condição jejuna da consciência tenepsista veterana, ofiexista inicial, ainda não desassediada, permanente, total, que é o desperto. Agora, para a encriptação do desperto, a condição da consciência ofiexista já desassediada, permanente, total. Por quê? O nível é outro. Então, veja, tenepsista é uma coisa, o processo da OFIEX é outra coisa diferente. Agora, isso influi nessas 5 variáveis que eu falei antes, 5 termos. Mas você entendeu o que eu estou perguntando? É que nem agora, aí tem aquela pergunta que já fizeram aqui, que eu também faço, que a gente nunca sabe. Por exemplo, a mini-peça. Uma boa parte do povo aqui é mini-peça. Às vezes até ser antes de tenepsista. Mas não é a mesma coisa. Ele não é um amador, ele não é profissional. Agora, veja, o completista, como é que é isso? Agora, o desperto. Você tem que estudar muito essas coisas, 5 itens aí, ó. Agora, o que eu estou pondo aqui é o que ocorre com mais frequência. Muito embora, cada pessoa você nunca sabe, tem que examinar um por um para saber. E o completismo aí é assistencial, professor? Quando você coloca ali, é claro. Tudo aqui é interassistencial. Mas completismo ou completista... Completismo da ProEx da pessoa. Toda ProEx tem base assistencial. Ou não tem? Mas e a virtude? Você vai falar, não, eu estou só ressarcindo com um grupo que eu não pratiquei umas coisas boas. Então, isso é assistência. Não, eu estou fazendo um trabalho, aí vai ver assistência. Sempre assistência. Então, a interassistencialidade, ela alcandora tudo, ela abrange tudo. Entende? Mas o que pontua aí, no caso, completismo? O que é aquilo? O completismo é o completismo. É a vida da pessoa. Explica para ela o que você acha disso. Ó, é o aprofundamento. A PEX vai entrar no ar. Tá bom. Explica. Veja só. A PREX é um planejamento, sim, que aí corresponde a um conjunto de metas e também entra em estratégias, mas o principal são os objetivos das metas. Nenhum planejamento tem garantia de ser realizado. Se fosse assim, a gente não precisaria se preocupar com ele. O completismo é justamente a efetivação ou a realização desse planejamento. Quando há uma correspondência, vamos dizer assim, um completista sendo bem a rigor, 100%, há uma correspondência total entre o que foi planejado com o que foi realizado. É uma correspondência, eles são praticamente iguais. Então, isso que interessa. Mas, teoricamente, eu até concordo com isso. Agora, a profundidade desse completismo dentro da sua ProEx, dentro da minha ProEx, consciencialmente falando, sou eu que vou me enquadrar. Completei... Mas depende da sua ficha. Depende do seu saldo, da situação toda. Entende? Entendi. Cada um tem o seu. Sim.
Mas todos esses itens aqui desse ciclo É, é a pessoa que vai se definir. Tudo é dela, é específico, é muito individualizado. A TENEPS não é a pessoa que decide a hora que vai fazer? O egão está aí, não tem jeito de fugir do egão. Ele tem que ser definido aí dentro. No fim, a pessoa vira desperta. Aí começa a ficar o eguinho, começa a diminuir. Nano-ego. Professor Baldo. Agora, ó. Lucy, a coisa braba é o desperto no fim. Valdo. Estou só lembrando, né? Só para lembrar, o CAEC vai estar junto aí com a Sinvex e a Apex, realizando o curso, os 5 ciclos, que o professor Pedro Fernandes vai estar coordenando. Que é o ciclograma. E justamente aborda essa questão. Vai ser em julho, né? Em julho, aqui no CAEC. Vai ser bom isso aí. Professor Baldo, a paraencriptação atinge ao desperto? Até a faixa etária de desperticidade? Como é que é? A ver se eu posso dizer. A paraencriptação atinge a ser desperto? Atinge o quê? O ser desperto? É lógico. Até um certo ponto, a paraencriptação da OFIEX atinge todas essas personalidades. Se ele tem um FIEX. Se tem um FIEX. Se tem um FIEX, a paraencriptação ela atinge a OFIEX. Supera, então, ao ser desperto, pode também atingir a evoluciólogo. Sim, se eles têm, o negócio tem a paraencriptação. O FIEX sempre tem a paraencriptação, senão não funciona. E assim como autoencapsulamento, existe autoparaencriptação? Existe? Não, a encriptação aí já é extrafísica, por isso que é paraencriptação. Agora escuta só uma coisa, analisa bem isso. O que interessa na encriptação é a OFIEX. Agora, a OFIEX depende de uma consim. Você não pode falar que a pessoa está encriptada, ela não está. É a OFIEX dela que está. Entende? É igualzinho você. Você tem uma senha no computador, não é você que tem uma senha. A gente vê quem é você, acessa você com facilidade, mas não vai acessar o seu arquivo no computador. Por isso que é encriptação. Ninguém nem fica sabendo como é que acessa, não sabe o nome, está lá. Não deu nada. Agora, eu podia pegar uma placa dessa do nosso amigo Firmato, que ele está fazendo essas azuis, e escrever, né? OFIEX. E eu coloco uma seta para fora. Né? Podia pôr. O caso é esse. Vocês acham que é bom eu falar, quando eu arranjar uma placa grande e falar assim, OFIEX, e manda lá para... Vocês têm que escolher o lugar para onde vocês querem que manda, para onde. Não, vou mandar para baixo. Mandar para baixo, colocar em cima da pedrona que tem ali embaixo. Coloca lá que vai batendo. Está sempre precário. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 17 votos online. Hoje vamos ter 2 recados. Kátia, curso Formação de Autores, a mim, curso 40 Manobras. Antes, Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. A nossa pergunta aqui é a seguinte: se todos vocês já têm a coleção completa de obras da Editares, se está faltando algum livro da Editares na biblioteca de vocês. Então, pensando nessa questão, nós fizemos uma parceria com a Editares, o programa Amigos da Enciclopédia, e de hoje, né, dia 19, até o dia 30 de abril, ou seja, 11 dias, quem se inscreveu ou renovar a sua inscrição no programa Amigos da Enciclopédia, vai ganhar um bônus de R$50, tá? Para ser, então, trocado na epígrafe por uma obra
da Editares, né? Na verdade, é um vale-brinde, um desconto, né? Para a pessoa, então, comprar, adquirir o seu livro na Epígrafe, um livro da Editares. O Cláudio vai falar um pouquinho aqui. A ideia está incentivando a vocês a completar a biblioteca e também para os novos lançamentos. Esse bônus, esse brinde de R$50, você pode, ele não tem prazo de validade. Então você que é de Foz, pode trocar aqui na Livraria Epígrafe, e você que não é de Foz, ao vir a Foz, ao fazer um curso, pode utilizar esse bônus aqui. Tanto para os livros que já foram lançados, como também para os próximos lançamentos que nós vamos realizar ao longo desse ano. Tá? Então é um convite, um incentivo da parceria da Editares com a Amigos da Enciclopédia, para a gente realmente ampliar a nossa biblioteca pessoal de pesquisa, né? Você que é professor, pesquisador, e também você que está preparando o seu livro, você que é autorando, tem ideia de escrever o livro. Então é muito importante a gente começar esse preparo da escrita a partir da leitura dos vários autores que a Conscienciologia já tem. Então é um espaço de pesquisa e aprendizado, e a gente convida você a estar participando, a dar o apoio para a enciclopédia e também completando a sua biblioteca pessoal. E lembrando aos pré-autores, né, que sendo amigo da enciclopédia, a pessoa tem acesso ao Holoserver, o site de pesquisa da enciclopédia, onde ela encontra quase 20 obras, né, as principais obras hoje publicadas pelo professor Valdo e outros autores também, à disposição no Holoserver, onde a pessoa pode, com um find, com um comando de busca, acessar então as definições, associações de ideias referentes àquele tema na ferramenta bibliomática, tá, que é disponível para o amigo da enciclopédia. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Está funcionando. Olá, boa tarde a todos. Então, para quem tem interesse em alcançar a Mega GESCOM, o CAEC e a Uniescom convidam vocês para dar o primeiro passo no curso Formação de Autores. O curso Formação de Autores apresenta uma série de técnicas de escrita e todo o ciclo pelo qual um autor passa quando ele vai compor a sua obra conscienciológica. O curso é composto de 7 módulos e o primeiro módulo começa agora nos dias 8 e 9 de maio. A turma está com poucos alunos, de modo que aquela pessoa que quer ter uma atenção mais VIP, né, porque vai ser uma turma menor, e isso vai disponibilizar mais tempo para a gente dar uma atenção mais individualizada aos alunos, sejam bem-vindos. Muitas pessoas fizeram o curso parcialmente, né, em momentos em que estavam de mudança para Cognópolis Foz e acabaram faltando muitos módulos. Então nós também convidamos os reciclantes, as pessoas que já fizeram alguns módulos, mas que não completaram o curso integralmente, a também pensarem na possibilidade de refazer o curso, que é sempre atualizado de acordo com as técnicas da enciclopédia, das tertúlias e do desenvolvimento das técnicas de escrita em geral. Os voluntários de Foz do Iguaçu têm desconto e os reciclantes têm mais desconto ainda, tá certo? Mais informações vocês podem procurar a recepção do CAEC ou os autores da Uniescom. Obrigada. Boa tarde. É para lembrar a todos do curso 40 Manobras Energéticas, que começa daqui a menos de um mês. O primeiro módulo é 15 e 16 de maio e o segundo 12 e 13 de junho. Então, para as pessoas interessadas em fazer, agora é uma boa hora para fazer a inscrição. Eu queria também tirar uma dúvida. Os 2 módulos, gente, não são a mesma coisa. Metade das manobras vão ser dadas no primeiro módulo, a outra metade será dada no segundo módulo, tá? Só para vocês terem uma ideia dos módulos que tem, eu escolhi aqui hoje mais 3. Especificação do fluxo de energia, intermitência do fluxo energético, ritmo do fluxo energético. Então, conforme vocês veem, existem detalhes numa coisa que a gente só pensa assim, vou exteriorizar a energia. Não é só isso, né? Tem alguns detalhes, algumas coisas que qualificam essa exteriorização. Então, fica aqui o convite para todos as inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Cápsula do Tempo Cinemascópica e especialidade Autorrepensamentologia. Obrigada e boa tarde a todos.